Gênesis 26, de 1 a 33, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda
e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo, Alzate Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos é dada, por essa graça de podermos ter a Escritura inspirada, infalível em nossas mãos e também poder ouvir a exposição do texto. Pedimos, fala ao nosso coração, que seja pregado a tua lei e o teu evangelho. Assim oramos e rogamos esta bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então nós estamos num texto que dá sequência àquilo que temos trabalhado e caminhado no livro de Gênesis. Nós observamos no capítulo anterior a morte de Abraão e na sequência nós vimos as genealogias de Abraão e com ênfase já na descendência de Isaque. Há uma ênfase então no relato da vida de Esaú e Jacó, mas Isaque continua vivo. Abraão então parte, Isaque continua, e apesar de já anunciar quem será o descendente de Isaque, que portará a bênção, o filho da aliança Jacó, Isaque continua as suas peregrinações, e nós podemos claramente observar aqui em nosso texto fortes paralelos entre a vida de Isaque e a vida de Abraão. Então nós vemos que a aliança continua, e as mesmas bênçãos dadas a Abraão agora estão sobre Isaque. Porém, irmãos, é interessante notar que não apenas as mesmas bênçãos de Abraão, a bênção da terra, a bênção de uma descendência numerosa, como as estrelas do céu, as bênçãos do pacto estão sobre Isaque, mas não apenas isso. Em todo esse capítulo, nós podemos observar que as mesmas tentações de Abraão, as mesmas lutas de Abraão, como um peregrino que era Abraão, agora Isaque também peregrina, e também porque por trás de todos esses eventos históricos que estão aqui, esses eventos não estão aqui por acaso. O que está aqui descrito é a história da redenção. E nós sabemos que por trás dessa história há algo muito maior, que é, de fato, o Deus eterno cumprindo os seus planos, e, de fato, há uma guerra ou oposição entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. É um mundo caído, Deus tem seus santos, eles têm a presença de Deus e sua bênção, mas há lutas e provações que então nós vemos aqui se repetindo sobre a vida de Isaque, e isso nos mostra já de princípio que as provações, tentações e lutas espirituais pertencem a todos os filhos da aliança. É isso que vemos aqui, todos os filhos da aliança estarão expostos às lutas, às tentações. Todos os filhos da aliança precisarão combater esse combate contra a carne, Satanás e o mundo. E todos os filhos da aliança
irão experimentar as suas fraquezas, lutas. Vemos aqui, por exemplo, que Abraão anteriormente havia dito 2 vezes que Sara era sua irmã, com medo de perder a sua vida. E agora nós vemos que essa mesma tentação sobrevém ao peregrino Isaque, e ele também tinha uma bela mulher, e também diz para aqueles homens filisteus daquela região: Rebeca é minha irmã. Então vemos que, de fato, as tentações, lutas permanecem. E também, ao mesmo tempo que nós podemos ver Isaque experimentando das bênçãos de Abraão e das lutas de Abraão, nós vemos o seguinte: ele é o descendente, ele é o filho da promessa, e mesmo em meio a essas lutas é evidente que ele é que está experimentando essas bênçãos, essas tentações. Isaque, por meio de tudo isso, ele pode dizer: realmente eu sou o detentor da promessa, do pacto. Aquilo que meu pai viveu e experimentou, eu também estou experimentando na minha vida. E isso nós podemos trazer para nós também, como filhos da promessa, como filhos de Deus, como filhos da aliança, também experimentamos. E também os nossos filhos, pela graça de Deus, Vitor, que será batizado hoje, também pela graça de Deus, no tempo devido, ele também combaterá o bom combate, andará nas pisadas de seu pai, também experimentará na sua vida a aliança de Deus. Irmãos, diante disso, nós iremos caminhar por esse texto a partir do seguinte tema: a cobiça do mundo contra a bênção dos filhos da aliança. A cobiça do mundo contra a bênção dos filhos da aliança. Em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 12, nós vemos que o que Deus disse a Abraão e a Isaque, ou seja, as promessas de Deus, são cumpridas. Deus falou com Abraão, lá a partir do capítulo 12, quando o chamou da terra de Ur dos Caldeus, e o Senhor fez promessas a Abraão, promessas de bênção, de então estar com ele, de lhe dar uma descendência e a promessa da terra. E nós vemos aqui claramente, irmãos, e o Senhor diz do verso 1 a verso 12, nós vemos que o Senhor fala com Isaque, e o Senhor diz para Isaque que estará com ele, e repete a Isaque a mesma bênção. Veja, então o Senhor diz a partir do verso 2, não desças ao Egito, fica na terra que eu disser, habita nela e eu serei contigo. E aí veja que ele confirma a bênção, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então nós vemos a bênção de Deus sobre Isaque, nós vimos anteriormente o Senhor providenciando esposa para Isaque, e nós vemos então que o Senhor cuida do seu servo, o prospera, ele é guiado por Deus. Veja que Deus diz para ele: não vá ao Egito, ele vai ficar na terra dos filisteus. E de fato então tudo isso se cumpre. Há uma ênfase aqui na vida dos patriarcas, embora isso tenha algo maior por trás dessa riqueza material e prosperidade material, há uma prosperidade espiritual. Mas Deus abençoou, prosperou os seus servos, e isso é evidente. Então, lembre, Abraão era uma grande comitiva, Deus o abençoou e prosperou. Então, imagine e veja no contexto aqui do capítulo 26 e da vida de Isaque, que de fato Isaque ainda deveria ser maior do que Abraão, tudo indica, e dentro do próprio texto os pagãos vão dizer: não habita conosco, porque tu já é muito poderoso, tu é mais poderoso do que nós. Então, Isaque, ele tem na sua vida cumprido as promessas de Deus, de bênção, da presença de Deus, do cuidado de Deus. É isso que vemos em nosso texto. E dentro dessas bênçãos, o Senhor lhe deu a bênção do matrimônio, e conforme nós vemos então, também isso era algo que chamava a atenção. Lembre que há essa tentação da esposa, conforme nós vemos aí a partir do verso 7,
que os homens perguntam sobre a sua mulher. Havia ali, ele tinha uma bela mulher, mas o grande problema, além do perigo de matarem Isaque para terem a sua mulher e levarem para o seu harém, lembre que desde a época de Abraão que vimos, a questão era também uma questão das riquezas. Então Abraão diz, vão te matar, Sara, então vão me matar, perdão, para te levar para o seu harém, e assim também obter todas as minhas riquezas. Então, tudo isso, irmãos, prova que, de fato, a bênção de Deus estava com os patriarcas, o Senhor os abençoou, e é isso que vemos aí em primeiro lugar. É evidente no texto a prosperidade, a bênção da aliança, a presença de Deus com o seu povo. E isso é enfatizado no texto, essa bênção cumprida, no verso 12 e 13. Veja no verso 12 e 13. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. E veja o que é que o texto diz. Porque o Senhor o abençoava. Veja, não é por causa do bom tempo, do sol, ou apenas a terra em si. O texto é muito claro, é a bênção de Deus, a presença de Deus, a bênção que estava sobre ele, a bênção de Abraão, semeou naquele ano e recolheu a 100 por 1. E no verso 13, aquilo que temos argumentado também, a promessa se cumpre. Verso 13, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Então a bênção é evidente sobre o servo de Deus. Em segundo lugar, e isso a partir do verso 13, que vimos aí que Isaque prospera, em segundo lugar, essa bênção provoca inveja dos pagãos. Então, Isaque é o filho da aliança, ele experimenta da graça do pacto, Deus o abençoa, e isso então o expõe à inveja dos pagãos, certo? Então é isso que nós vemos. Veja no verso 14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Uma grande comitiva, tudo indica, maior que a de Abraão. Mas veja, no final do verso 14. De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então esse é o nosso segundo ponto aqui do argumento. Deus abençoa o seu povo. Claro que isso, irmãos, aplicando a nós, não quer dizer apenas prosperidade material, embora Deus cuida de nós, o Senhor nos orienta, o Senhor Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia, o Senhor cuida de nós, das nossas necessidades. E aqui no caso dos patriarcas, essa bênção, ela também tinha um aspecto visível na sua prosperidade, e isso provocou inveja. Deus está conosco por sua bondade, e então nós devemos lembrar que nós vivemos num mundo onde o pecado, Satanás, o próprio mundo, ele irá então se opor ao progresso do reino de Deus. O mundo irá se opor ao progresso do Evangelho. Então, enquanto Deus está conosco, nos abençoa, nós devemos lembrar disso, nós devemos estar alertas, porque vivemos num mundo cercado também daqueles que não temem a Deus. Embora, irmãos, lembrem, Abimeleque é um título, muito mais do que uma pessoa, tudo indica, porque veja que Abraão lidou com Abimeleque e Isaque também com Abimeleque. Tudo indica que Abimeleque é o nome, é o título dado ao rei ali daquela região, o rei dos filisteus. E, de alguma maneira, ou se é o mesmo Abimeleque, o fato é que há uma lembrança, sim, daqueles eventos, do que aconteceram com Abraão. E Abimeleque, percebendo então que Rebeca é a esposa de Isaque, ele teme, e então ele diz para que ninguém tocasse em Isaque, sob pena de morte. Certamente morrerá aquele que tocar este homem ou sua mulher. Então nós vemos que há ali um temor destas coisas e uma lembrança de alguma maneira daqueles eventos anteriores. Mas na sequência, e o nosso ponto é que há uma inveja, e isso nós vemos do verso 15 ao verso 16. O que é que a inveja desses pagãos causaram aí no verso 15? Eles entulharam os poços
que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então veja, Deus está com esse homem, o Senhor está prosperando, ele é o abençoado do Senhor, é aquele filho da aliança, ele detém as bênçãos do pacto, e tudo vai bem, mas não é tão simples assim. Há lutas, há tentações, a carne, o mundo, o pecado, a inveja dos inimigos, a inveja dos pagãos, e isso é evidente por causa disso. Eles tentam impedir o progresso do filho da aliança. Como? Tapando os poços. É óbvio, eles possuíam muitos gados, bens, e a água, de fato, era a base para que eles pudessem prosperar numa civilização e cultura de agricultura, especialmente ali no caso dos patriarcas de pastoreio. Então, de fato, eles tentam impedir a prosperidade de Isaque, porque, de fato, é perceptível a bênção de Deus e eles invejam, eles odeiam essa prosperidade. E, em terceiro lugar, nós vamos ver dos versos 17 ao verso 33, que os filhos da aliança prevalecem contra a inveja do mundo. Então, primeiro, há uma inveja. Na sequência, eles pedem para Isaque deixar aquela região, no verso 17, no verso 16 e 17, o próprio rei Abimeleque, ele diz para Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. E no verso 17, Isaque sai dali, e ele vai habitar em outro lugar, no vale de Gerar. E ali também, irmãos, no vale de Gerar, há uma sequência de poços em que Isaque ele cava novamente. Ele cava, são poços que já haviam sido abertos no tempo de Abraão e que foram entulhados para impedir o avanço, o progresso, a bênção do povo de Deus, assim como quando pregamos o Evangelho, a igreja, muitas vezes impedimentos, tradições, Satanás, a carne e o mundo tentam impedir o nosso bem, o nosso progresso, o avanço da igreja. E aqui então o mundo se levantou ali contra os servos de Deus, entulhando os poços. E nós vemos que Isaque volta a cavar esses poços, que a partir dali sim ele iria prosperar e avançar na sua jornada, mas houve contenda. Ele desentulhava um poço, e os homens daquela região diziam: é nosso, essa água é nossa. Ou seja, você não pode usar, você não pode se estabelecer aqui. E aí vemos aí essa sequência de poços. O primeiro ele chama Ezeque, depois Sitna, e em terceiro lugar, então, um poço que não contenderam, chamou-lhe Reobote. E veja que ele diz: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. E ele habita então ali em Berseba. O Senhor aparece novamente, repete as promessas pactuais, mas vejam isso, há uma sequência de oposições, não é uma oposição só dos pagãos. O filho da aliança, então, ele passará por lutas, tentações do mundo, e não é uma coisa pontual, irmãos. As lutas, as dificuldades, as provações não serão algo pontual. Todos os dias nós enfrentaremos luta contra a carne. Todos os dias nós enfrentaremos luta contra o pecado. O mundo tentará nos impedir de avançar, em progredir com relação ao reino de Deus, mas Deus foi com Isaque, Deus é com o seu povo, Deus guia o seu povo, abençoa o seu povo, e é evidente que a bênção de Deus estava ali sobre Isaque, porque finalmente ele cavou um poço que não foi contestado, e o Senhor então lhe deu lugar para habitar naquela terra, e é algo maravilhoso ver então tudo isso. Irmãos, diante de tudo isso, ainda quero trazer aplicações para nós nesta manhã. Aqui nós estamos acompanhando, então, o relato, a história da redenção, o relato dos patriarcas e, a partir deles, claro, tudo isso aqui
preparatório e aponta para a vinda de Cristo, o Salvador. Então, destes, a partir de Abraão e dessa descendência que virá Cristo. Mas aqui ainda nessa altura da narrativa, o Senhor está nos mostrando o modo como Ele trouxe o seu povo, do Antigo Testamento, no caso, à existência. Como é que Deus trouxe o seu povo à existência? Deus chamou Abraão, a partir de Abraão nós sabemos toda a descendência, mas há uma ênfase, irmãos, Deus trouxe o seu povo à existência pela graça. Abraão era um pagão em Ur dos Caldeus, e o Senhor o chamou, e então pela graça lhe deu o filho da promessa, Isaque, e nós vemos que Abraão só continuou sendo servo de Deus, povo de Deus, porque Deus o preservou. Nós vimos todas as tentações de Abraão. Claro que ele foi aperfeiçoado e mostrou grande fé. Mas nós vemos aqui que o filho da aliança, Isaque, ele também andou nessas pisadas. Tentações, houve progresso, lutas, mas é muito claro, a partir do que vemos aqui nesse capítulo, que Isaque foi preservado, ou seja, por que Israel existe? Existiu na história e existe Israel, tanto o Israel étnico que existe, claro, até o dia de hoje, mas a igreja. Porque Deus nos preserva, irmãos, por causa da sua graça soberana. Veja que Isaque foi tentado, ele diz que Rebeca é sua irmã, ele passa por muitas tentações, ele tem suas lutas, e é muito claro que ele só conseguiu prevalecer e vencer porque Deus era com ele, porque o Senhor o abençoou. Então Abraão morreu e Isaque leva avante o pacto, a promessa, mas se dependesse de Abraão, se dependesse de Isaque, tudo estaria perdido. E há uma ênfase então, e nós não devemos esquecer disso, nós existimos pela graça de Deus, o povo de Deus existe pela graça de Deus, não temos em nós méritos próprios, somos um povo santo e pecador, e os patriarcas, o relato bíblico é muito claro quanto a isso. Também nós aprendemos aqui, desde o relato dos patriarcas, Deus chama um povo e forma um povo, salva pecadores, e tanto Abraão quanto Isaque aprenderam a obedecer a Deus de modo progressivo. Claro que a salvação é um ato de Deus, Deus chama e redime os seus. Mas veja que Abraão, ele foi sendo aperfeiçoado. Nós acompanhamos o modo como em meio às lutas e tentações Deus operou a santificação na vida de Abraão. Uma peregrinação, a imagem bíblica é de que nós somos peregrinos. E há um progresso em santidade enquanto estamos caminhando aqui nessa terra. A mesma coisa aconteceu com Isaque. E a mesma coisa acontece conosco. Em meio às nossas lutas, em meio a provações. Os santos, então, de Deus são pecadores, têm fraquezas, momentos de dificuldade e aperto, mas o Senhor nos preserva, o Senhor nos sustenta. O Senhor não nos deixa cair ao ponto de sermos destruídos. Se dependesse de nós, da nossa força, nós então não conseguiríamos permanecer. Mas Deus está conosco, Deus nos abençoa. Em meio às provações e momentos de luta e fraqueza, Deus nos preserva. E por isso que há igreja, por isso que há povo de Deus. Não é por mérito, não é por capacidade nossa. Se dependesse de nós, certamente não estaríamos aqui, não seríamos povo do Senhor. No nosso texto, irmãos, então, nós vemos que Deus é misericordioso. Não há, como vimos lá em Abraão, uma repreensão a Isaque, não há uma condenação da parte de Deus. Isso é graça também. Deus manifesta a sua bondade para com seu filho. Há uma luta ali acontecendo. O Senhor conhece as fraquezas de Isaque e está com ele. E o que é enfatizado no texto é a sua misericórdia. E veja que apesar das tentações e lutas, a bênção de Deus permanece sobre Isaque
mesmo ele tendo mentido aí como seu pai, dito que Rebeca era sua irmã, o texto vai dizer que o Senhor abençoa a sua plantação, que produz a 100 por 1, o Senhor o guia, o Senhor lhe dá charpoços para ter a sua manutenção. Então nós vemos isso claramente, que há uma graça de Deus com o seu povo. Deus nos trata desse modo gracioso. Não justifica, claro, permanecer, a ideia não é permanecer no pecado para que a graça abunde, aumente, não é essa a ideia bíblica, mas nós não podemos passar por alto, irmãos, que Deus nos trata de modo gracioso. Isso é muito claro em toda a Escritura e é o que nós vemos então nesse texto. E vimos então que essa foi a vez de Isaque andar com Deus e ser instrumento de Deus, experimentar a bênção de Deus. Ele é o abençoado do Senhor e o texto nos mostrou que essa bênção trouxe inveja do mundo. Essa bênção trouxe oposição dos filisteus, que representam os inimigos do povo de Deus, que nós sabemos, nossos grandes inimigos, e o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, quando fala do combate cristão, o apóstolo Paulo, irmãos, é muito claro quando ele nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, claro, temos lutas podemos ter luta contra os ímpios, aqueles que não creem em Deus, Isaque teve, Abraão, mas por trás dessa questão visível e externa, de fato há uma oposição do pecado, da carne, de Satanás, do mundo como um sistema ímpio. Então nós vemos que, de fato, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, a presença de Deus conosco vai trazer essas dificuldades também sobre nós. Não há como termos a bênção de Deus e andarmos com Deus, vivermos uma vida santa e piedosa e não travar uma luta contra o pecado, a carne e Satanás. O mundo irá odiar a nossa posição, irá nos invejar e então nós estaremos expostos aos ataques de Satanás à nossa vida, à nossa família. E isso é um alerta para nós, irmãos. Nós precisamos estar atentos, os pais especialmente, ao criar filhos. Claro que nós precisamos em primeiro lugar, ter cuidado de nós mesmos, vigiarmos, porque a luta está dentro de nós também, em primeiro lugar. Mas devemos estar atentos, então, todos os filhos de Deus, todos os filhos da aliança, eles irão, de algum modo, mesmo que não seja o nosso propósito, atrair a inveja do mundo. O mundo não estará contente, Satanás não estará contente em ver o crente no seu caminho, progredindo, sendo abençoado por Deus, contando com as misericórdias de Deus, com a direção de Deus. É muito claro, então, nós vimos isso no nosso texto, mas nós também vimos que, a despeito da inveja do mundo, a despeito de Satanás querer impedir o avanço dos filhos de Deus, do povo de Deus, nós vimos no texto que, de fato, nós venceremos pela graça do Senhor. Satanás não poderá impedir o nosso progresso e avanço, o mundo também. Não será sem lutas, não será sem dificuldades, mas é maravilhoso ver, então, que finalmente o Senhor abençoou, permitiu Isaque cavar um poço e ter a sua subsistência. Do mesmo modo, irmãos, Satanás está feroz contra a igreja, por meio de suas tentações, artimanhas, suas tradições e tudo mais que Satanás busca colocar diante de nós para impedir o bem e o avanço da igreja, mas nós temos a plena certeza de que Deus estará conosco, Deus irá avivar a sua obra, os poços serão desentulhados, Deus nos dará da água da sua bênção, da sua palavra. Então nós sabemos que, pela graça do Senhor, iremos progredir de acordo com o tempo de Deus, com a vontade de Deus. Isso está nas mãos de Deus. Termos avivamentos pessoais na nossa vida, ou avivamentos da igreja. Claro que isso está debaixo da soberania de Deus,
Mas nós devemos lembrar que isso está no plano de Deus e que o diabo não pode impedir isso. Satanás não pode impedir. Sabemos que Deus irá dar progresso ao seu reino, à sua igreja, será mantida, preservada, irá avançar. Nós temos que ter a plena confiança nisso, porque esse texto e a palavra de Deus em geral nos aponta para esse fato. Que possamos então olhar para Cristo, possamos reconhecer que Deus nos chamou a essa aliança, a esse pacto, que hoje nós, como igreja, somos detentores pela graça de Deus dessas bênçãos, que nos sustentam, que nos preservam, que nos dão viver nessa terra e caminhar com Deus. E também reconheçamos, irmãos, que todos os dias teremos lutas, a partir da hora que acordamos até a hora que vamos dormir. Dormindo, Deus irá nos guardar, porque o mundo e Satanás não estará contente em nos ver servindo ao Senhor. Mas fique firme, busque na palavra as orientações, use a palavra para lutar e vencer, e que certamente com a graça do Senhor prevaleceremos sobre todo o mal. Que o Senhor nos ajude então, que o Senhor nos abençoe. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, vamos nesse momento orar. Peço que fiquemos em pé já, para cantar o hino de resposta também, depois da oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento em que podemos ouvir a Tua palavra, meditar nela. Pedimos, tem misericórdia de nós, dá-nos a Tua graça, nos ensina a ter uma perspectiva bíblica sobre a caminhada cristã, sobre o que é ser da aliança e como estamos na aliança alvos da Tua bondade, mas também das tentações desse mundo, sabendo que finalmente a Tua graça prevalecerá. Dá-nos a Tua bênção, abençoa todo esse dia, recebe a adoração do Teu povo e abençoa especialmente nesse momento que teremos o sacramento, que também nós que iremos estar aqui presenciando isso, o Senhor nos dê graça, especialmente ao filho da aliança, a Vitor, que o Senhor o abençoe. É o que oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.